obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda é complicadíssima, uma hora você está em Brasília, outra você está em São Paulo, ainda mais nesse momento em que o movimento vem sendo alvo de uma série de ataques como nunca antes, inclusive de forma institucional, com a instalação da comissão parlamentar lá na Câmara dos Deputados para tentar desmoralizar e descredibilizar o movimento. E obrigado por ter aceitado o convite, e quero aprender aí, pelo menos nesses minutinhos, um pouquinho com você e ouvir um pouco do que você pensa acerca aí dessas últimas semanas de CPI. Obrigado, viu? Ô, Leonardo, tudo bem com você? Uma ótima noite. Uma honra enorme estar aqui com você nesse programa, que, pelo que eu entendi, se chama e terá o nome de Mais Que Política. E é isso mesmo. E falando de luta pela reforma agrária, na verdade, nós estamos falando de economia, de produção, de detenção daquilo que é mais sagrado para todo ser humano, que é a terra. Então, é mais do que política, é economia, é direito. E fazer uma breve apresentação de quem está falando aqui com você. Por favor. Eu nasci no Rio Grande do Sul e me criei no Paraná. Minha família tinha uma pequena propriedade no Rio Grande do Sul, lá até os anos 70. Aí meu pai vende aquela propriedade no Rio Grande do Sul e compra outra pequena propriedade no Paraná. Mas em 74, que foi o início da produção de soja lá no Paraná para exportação, meu pai faz um empréstimo no Banco do Brasil para plantar soja ali. E naquele ano deu uma seca terrível e não colhemos nada. E aí entregou para o banco um pedaço da terra, desanimou, vendeu o trator e o que restou e foi para a cidade. Mas com 8 filhos e sem profissão na cidade, não é muito fácil. E a pobreza e a miséria foi chegando. E aí, em 85, o Sarney virou presidente. Tancredo foi eleito pelo colégio eleitoral na disputa com Paulo Maluf. Tancredo é eleito, mas o Tancredo sofreu um problema de saúde, acabou falecendo, e o Sarney, como vice, assumiu. E o Sarney era muito parecido com o Maluf, assim, claro que não no aspecto da roubalheira, mas eram os dois que vinham dos militares, né? Mas o Sarney, quando assumiu a presidência em 85, ele, entre outras coisas, ele prometeu fazer a reforma agrária. E disse, olha, você em terra, todo mundo que quiser um pedaço de terra, vão até o INCRA e faça um cadastro. E lá foi meu pai fazer um cadastro no INCRA na esperança de ser assentado da reforma agrária. Mas ficou na promessa. Mas toda promessa, ela tem sempre, como tudo na vida, um aspecto de dialética, né? A promessa acabou mobilizando o povo. E meu pai também se mobilizou e começou a participar do MST no Paraná. E a minha família começou a participar de ocupações de terra no Paraná desde 85, final de 85. E minha família foi assentada num projeto de reforma agrária no município de Paranacite, a cerca de 1 hora de Maringá. E estão lá morando nesse assentamento até hoje. E eu queria fazer história inicialmente, assim. Eu até fiz um vestibular para história aqui na USP. Isso eu não sabia. Pois é. Não, meu grande amor assim, é pela história. Leio muito e tal. Mas meu pai estava sendo processado por conta de uma ocupação e não tinha advogado. Aí meu pai falou, acho que faz direito aí, porque nós não temos advogado no MST. E aí fui fazer direito. Aí terminei a faculdade em 95, já estava em São Paulo. Depois, ainda por conta do trabalho no MST como advogado, fui fazer mestrado na PUC, aqui em São Paulo, e depois doutorado com o Nelson Nery Júnior. E desde 95, já que era o único advogado, e os problemas eram vários em todas as regiões do Brasil, decidimos organizar uma rede de advogados populares, isso a partir de 95.
é a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, RENAP. E agora, mais recentemente, em 2016, quando o golpe vem para cima da Dilma, e um dos pilares do golpe foi o Poder Judiciário, com o maldito Sérgio Moro, lá do Paraná, da 13ª Vara Federal, e a percepção de todo mundo que via a aproximação do golpe, e um dos pilares sendo o Poder Judiciário, nós decidimos organizar uma associação, a Associação Nacional de Juristas pela Democracia, ABJD. Inclusive, o Leonardo é associado. Já, então, verdade, por intermédio do nosso querido Ney. Não, não, e procure, desculpa te interromper, Ney, mas procure conhecer a BJD, porque cumpre um papel importante, especialmente para quem é jurista, para quem é jovem advogado, para quem cursa direito, ou vai cursar direito, é acadêmico de direito. É interessante, eu recomendo, depois eu vou inclusive deixar no link. Eu também vou divulgar mais nas minhas outras redes, Instagram e tal. Procurem, é interessante, eles cumprem um papel importante para o Estado de Direito. É isso mesmo. Então, eu, na condição de advogado do MST desde 95, também foi feito um pedido logo que me formei. Olha, não adianta você sozinho querer advogar para o MST no Brasil inteiro. Então, organize uma rede que possa dar apoio e ajudar na assessoria jurídica do MST no Brasil inteiro. Então, aí vem a RENAP, e depois, para tentar compreender o golpe e esse pilar do sistema de justiça, organizamos a BJD. E hoje, e aí, claro, você traz para a gente debater aqui a CPI do MST. E essa CPI que hoje está o parlamento está de recesso, né? Volta agora dia 1º de agosto. Mas é a 5ª CPI do MST. A primeira CPI contra o MST, ou para investigar o MST, foi no primeiro ano do governo Lula. O governo Lula toma posse em janeiro de 2003, e logo nos 3 primeiros meses, o MST faz uma marcha e vai em caravana para Brasília para o governo Lula receber a direção do MST. E o Lula recebe, tal, com pompa e circunstância, e no final da cerimônia, enfim, da reunião, o Lula coloca um boné do MST. Por conta do boné do MST na cabeça do Lula, no dia seguinte, os parlamentares da base agrária e militar convocaram e instalaram uma comissão parlamentar mista. Naquela primeira CPI era uma comissão entre a Câmara e o Senado, por isso o CPMI, para investigar o MST. E isso lá em 2003. Depois daquela teve outras mais 3, e esta é a 5ª CPI do MST. Mas todas elas nunca chegaram a grandes resultados, assim. E a CPI é nada mais, nada menos do que mais uma ferramenta da extrema-direita para tentar combater o MST. É claro que para o povo em geral, quando fala comissão parlamentar de inquérito, essas palavras já soam de forma ruim para quem é chamado na tal da CPI. Porque é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, bom, se tem inquérito é porque tem algum problema. Mas hoje, e o MST representa um pouco isso, dizem que o MST é igual ao pão. Quanto mais bate, mais cresce. E a CPI, que está em funcionamento hoje, em que pese tem o nome CPI do MST, mas nos 60 dias que ela funcionou antes do recesso, nenhum militante do MST foi ouvido na CPI. Foi ouvido o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás. Foi ouvido o professor, que daí foi indicado pelo MST, que é o ex-reitor da UNB, José Geraldo Souza Júnior, que deu uma aula sobre reforma agrária. Foram ouvidos 2 chamados assim, ex-sem terra, que participaram de um acampamento lá em Brasília, que disseram que eram inimigos do MST. Mas aí, quando eles foram ouvidos,
A base agrária militar que convocou os dois meio que se arrependeu, porque não falaram nada contra o MST. Então, nesses 60 dias que está em funcionamento, não trouxeram nada de novo. E a CPI, as sessões da CPI servem apenas para os deputados gravarem seus pequenos vídeos para mandar para a sua base. Então, fazem um discurso tresloucado, né? O MST é criminoso, o MST é bandido, e gravam um videozinho lá na sessão e remete para suas bases. Mas fora isso, não tem nada, assim. Estão prometendo agora, para quando iniciar os trabalhos, agora dia 1º de agosto, inclusive aprovaram a convocação do general G. Dias, que era o responsável pelo GSI, para tentar ouvir o general Gonçalves Dias, porque, em tese, o GSI coordenava o trabalho da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN. E, em tese, a ABIN tem informações sobre as ocupações do MST. Mas é uma forma de ver a luta totalmente descolada da realidade. Porque a ABIN, tenho certeza absoluta, que ela cumpre seu papel constitucional e legal e não fica investigando movimentos populares. Às vezes, nós sabemos que alguns arapongas da ABIN são infiltrados. Mas quando um governo sério toma posse, já emite as diretrizes estabelecendo que a ABIN precisa cumprir seu papel constitucional, que é ser um reforço na análise dos riscos que o governo corre, que o Estado corre e que o Brasil corre. Portanto, não tem que colocar agentes da ABIN para investigar o movimento popular. Mas os militares da base do agro-militar, com esta visão bem igual àquela visão que eles tinham em 64, quando deram um golpe em 64, depois em 68 fecharam o Congresso, extinguiram o habeas corpus, aquela percepção de que qualquer mobilização popular é coisa de comunista, é subversão. E aí querem trazer o general G. Dias para tentar tirar dele alguma informação do serviço secreto brasileiro que possa daí atacar o MST. Mas, a bem da verdade, o general G. Dias, por lei, ele não pode fazer declarações ou dar informações quando se trata de informações em tese de segurança nacional. São informações protegidas pelo segredo de Estado. Porque o trabalho da ABIN não é um trabalho político. Não é a ABIN que tem a responsabilidade de investigar os movimentos populares. Portanto, e se o Supremo não emitir uma ordem dizendo que ele não tem obrigação de comparecer, ele terá que ficar calado. Porque as informações que vão pedir para ele são informações protegidas pela segurança do Estado. Até porque a ABIN não tem função legal de acompanhar o movimento popular. Então, o MST está muito tranquilo com essa CPI. E até para o MST foi de um jeito ou de outro, foi interessante, porque no primeiro semestre a agenda da reforma agrária esteve na pauta da sociedade, muito em função da CPI. Então, como tudo na vida, sempre tem a dialética, né? Por mais que se queira dizer alguma coisa, tomar alguma providência, aquela providência sempre poderá resultar numa outra situação que não estava prevista. E a CPI ajudou a manter a pauta da reforma agrária nesse primeiro semestre na agenda da sociedade. Sim, não, teve um papel fundamental. E